Estamos no mês da mulher e hoje o Câmara Entrevista vai abordar a violência contra a mulher. Vamos conversar com a psicóloga da Coordenadoria da Mulher, que é especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família, Paula Correia Botezelli. Paula, obrigada por ter aceito o nosso convite. Então vamos falar sobre esse assunto tão delicado, porém necessário, né, que é a violência contra a mulher. A ONU estima que cerca de 70% das mulheres no mundo sofrem ou vão sofrer alguma forma de violência em algum momento da vida. Qual é a primeira barreira que deve ser quebrada para a gente tentar reduzir esse índice? Em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite, não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe da Coordenadoria da Mulher de Bagé, em especial a nossa coordenadora Cândida Navarro. Realmente é um índice bastante alto e a gente percebe que vem crescendo, né? E eu não acredito que esse crescimento seja por conta do tempo, mas sim por conta que as mulheres e as pessoas ao redor estão denunciando mais. Sempre houve, não é que é um crescimento maior. E às vezes eu percebo que é muita falta de informação dessas mulheres, que existem algumas coisas que acontecem dentro de casa e elas não percebem que aquilo é um tipo de violência. Então, quando se estima esse 70%, se a gente for perguntar para algumas mulheres se sofrem violência em casa, de alguma forma, esse índice, só pela pergunta, é de 10% a 30%. Quando a gente pergunta, você já sofreu alguma violência psicológica, já foi xingada, já houve puxão de cabelo, já houve empurrão, esse índice cresce para 70%. Então, muito é a questão da informação. O que é realmente a violência contra a mulher? Será que é só ser agredida e espancada que se pode dizer que é uma violência? E a gente percebe que existem outras formas de violência também. Para ser quebrado, primeiramente eu percebo que é uma questão cultural. Então, precisa-se muito de informação e a educação é a melhor saída para isso. Desde as crianças pequenas, na época escolar, idade escolar, os nossos próprios filhos devem ser trabalhados para entender que essa desigualdade precisa ser quebrada e que ninguém merece apanhar. E a principal razão para a mulher ser a principal vítima da violência vem do resultado da desigualdade de força, né, nas relações de poder entre homens e mulheres, que foi criada a partir das relações sociais e reproduzidas pela sociedade. Já não passou da hora das questões serem abordadas de forma mais efetiva na escola e desde muito cedo? Sim, como eu disse, a escola é um ponto de partida fundamental, porque é ali onde a gente cresce e se entende por pessoa, né, por cidadão. Então, é ali que tem que ser trabalhado. E nos nossos lares também com os nossos filhos, porque só assim essa desigualdade vai ser quebrada. É uma questão cultural, a desigualdade do homem e da mulher é uma questão cultural, mas somos nós que mudamos a cultura. Então, enquanto nós não fizermos algo para que essa cultura seja mudada, nada vai ser feito. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Foi um ditado que ajudou durante muito tempo a intimidar as vítimas e as testemunhas a fazerem a denúncia nos casos de violência. Esse quadro ele tem mudado? Sim, eu acredito que sim, justamente por ter havido esse crescimento, né, de dizerem, não, como tem aparecido novos casos, né, é justamente isso. Eu percebo que algumas pessoas estão criando coragem de saber que alguém está em sofrimento e colocar realmente a colher. Então, nosso lema é sim, colocamos a colher, porque ninguém merece sofrer e às vezes a pessoa que está em sofrimento, está sendo agredida, ela não tem forças para lutar. A estima dela está tão baixa que ela já não consegue sair mais daquele quadro. Então, aquele quadro se estabiliza daquela forma, ela perde a sua autonomia, perde a sua força, perde a sua personalidade como pessoa, ela acaba deixando de ser quem ela é para se tornar aquilo que o parceiro quer que ela seja. Então, na verdade, ela não tem força para sair daquilo ali. E a gente vê muitas vezes os casos de crimes, né, contra a mulher. Às vezes os vizinhos dizem, eu ouvia os gritos de socorro, mas eu não quis me meter. Então, às vezes, tu poderia evitar um final trágico da história, né? Sim. E o que a gente percebe? A gente ainda vive numa sociedade onde as mulheres ainda são submissas, de certa forma. Então, se uma vizinha vê que a outra está apanhando, ela também não vai falar, porque ela tem medo que o próprio esposo muitas vezes diga, tu não tem que te meter, né? Assunto deles, deixam que eles resolvam, porque realmente é uma questão cultural. Então, a gente vê muito disso, que as pessoas precisam, além da informação, da coragem. É o que eu sempre digo nas nossas palestras, nossos trabalhos lá pela coordenadoria, às vezes falta a coragem da gente quebrar esse estigma e realmente colocar a colher.
E qual é a diferença do feminicídio para os outros tipos de crime envolvendo a morte? O feminicídio é aquele crime justamente por ser mulher, né? Então, ela morre, ela é assassinada por ser mulher, por não corresponder àquilo que o parceiro quer. Então, essa é a real razão. Porque a gente, às vezes, pensa, estamos em 2018, muita coisa já mudou. Mas ainda tem homem que mata porque não gostou da comida que a mulher fez. Exatamente. Porque a mulher quer sair para trabalhar e ele não quer que aquela mulher saia para trabalhar. Porque a mulher tem algum amigo, ou às vezes até algum parente do qual ele tem ciúmes, né? Exatamente. Vocês na coordenadoria devem acompanhar casos que Sim. a gente vê algumas coisas que a gente imagina, isso só acontece em filme ou só em outros países ou muito distante daqui. Como a gente diz, questões de cárcere privado, a gente percebe que existe dentro da nossa cidade. Né? A vizinha sumiu. Faz dias que eu não enxergo a vizinha, o que será que aconteceu? A minha prima não fala mais comigo e às vezes aquela pessoa está em cárcere privado. O parceiro não deixa ela sair, não deixa ela ligar para ninguém, não deixa ela ver a família, né? Por ciúmes, né? Por achar que ela não deve, que ela não merece aquilo ali. Então, são coisas que a gente realmente parece que vê só em filme ou em outro país e está acontecendo aqui na nossa cidade. Às vezes no nosso bairro, né? Exatamente. E além da violência cometida pelo parceiro, muitas mulheres convivem com ameaças e perseguições, né, vindas de ex-parceiros, de relações anteriores. Diariamente lê-se sobre casos de mulheres agredidas e até mortas por ex-namorados ou ex-maridos, muitos deles que não aceitam o fim da relação, né? Cerca de 35% dos assassinatos de mulheres no mundo são cometidas por um parceiro íntimo. A denúncia ainda é a melhor arma de defesa para a mulher vítima de violência? Sim, ainda é a melhor arma, porque nós temos medidas protetivas hoje que podem, né, contribuir muito para que essa mulher crie coragem de fazer essa denúncia. Muitas vezes esses crimes acontecem por ela, às vezes, não fazer a denúncia, simplesmente sair, não procurar uma medida protetiva. Né? E isso aí é o que torna mais difícil muitas vezes o trabalho e mais difícil para que outras mulheres denunciem. Aconteceu com alguém, foi assassinada, então eu não vou fazer porque eu tenho medo de morrer. Então, ao mesmo tempo que a denúncia é importante, muitas têm medo de fazer essa denúncia pelas consequências, né? O feminicídio de mulheres grávidas vem aumentando ano após ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Políticas de prevenção à natalidade ou até mesmo a possibilidade de interrupção da gestação poderiam ser consideradas alternativas para a busca da redução de violência e, ao mesmo tempo, de alguma independência da mulher? Na verdade, a gente percebe que as mulheres, ao longo dos anos, elas têm buscado a independência não só financeira, mas também da sua sexualidade, né? São discutidos alguns temas hoje em dia, como essa questão do aborto, né? Se isso deve ou não ser criminalizado ou descriminalizado. No nosso país ainda é considerado crime. Nós percebemos que o fato dele ser criminalizado não muda o fato das mulheres continuarem fazendo aborto, né? Então, seja por causa de estupro ou algum motivo que ela não quer manter aquela gravidez. Então, eu percebo que o fato de simplesmente criminalizar esse tipo de ação não está ajudando. Não inibe. Não inibe, né? Então, pelo contrário, né? Muitas mulheres buscam aí a forma clandestina e acabam morrendo muitas vezes. Sim. Também em função dessa ação, né? Então, eu acredito que as políticas públicas devem intervir nesses quesitos também e colaborar, né, para que a mulher consiga vencer essas barreiras que também ainda são impostas, porque ela ainda não é totalmente independente, de certa forma, ela ainda tem aquela nuvem que a pressiona e a mantém sob uma certa submissão na sociedade. Porque dentro das coisas que parecem inacreditáveis para nós, existem mulheres que não podem se proteger na hora do sexo porque o parceiro não quer, né? Sim. Porque o parceiro proíbe ela ou de tomar um anticoncepcional, ou ele também não quer se prevenir. Então, muitas vezes, dentro dessa relação abusiva, acaba acontecendo uma gravidez que faz com que ela esteja cada vez mais ligada àquele parceiro, né? Uma gravidez muitas vezes indesejada. E o estigma também das mulheres, no sentido, se elas usam camisinha, é porque elas são mulheres que já estão à procura de sexo, são vulgares, né? Quando, na verdade, não, é uma forma dela se proteger, né? Não é só os homens que têm que ter uma forma de proteção. Até mesmo porque acontece muitas vezes daquele homem ter outras mulheres e trazer a doença para aquela mulher, né? E a gente percebe que a questão das doenças sexualmente transmissíveis tem crescido em todas as idades. E não só nos mais jovens, mas inclusive nas pessoas mais idosas tem crescido a questão da AIDS. Isso porque por conta do não cuidado, né? Da não proteção.
situação. Então, é fundamental que a mulher busque o seu lugar e a sua independência, inclusive sexual, de que não, eu quero usar camisinha, eu vou usar camisinha. Dentro da cultura do machismo também, né? Exatamente. E a gente falava tu falava das medidas protetivas, né, que ajudam uma mulher vítima de violência. Quais as principais medidas que resguardam a mulher que foi agredida depois que ela fez a denúncia? Ela fez a denúncia, como que ela pode se sentir protegida? Sim. Aqui nós temos na Coordenadoria da Mulher, primeiro é feita a denúncia na DEAN, né, e após ela é encaminhada para a Coordenadoria da Mulher, onde ela vai receber total apoio e respaldo da nossa equipe. Temos os psicólogos, temos assistentes sociais, temos a advogada para apoiar, para dar esse apoio para essa mulher e direcionar ela para tudo aquilo que ela precisa. Nós temos também a Casa Abrigo, né, que recebe essas mulheres, recebe os seus filhos nesse momento onde ela precisa muitas vezes sair, até que o processo judicial esteja todo pronto e ela possa voltar para sua casa e começar a sua vida, né, a sua independência, porque às vezes tem mulheres que dependem financeiramente do marido, então até ela se organizar e poder voltar novamente para a vida. Como a gente já falou também, né, a gente sabe que a violência vai muito além da agressão. Como identificar um relacionamento abusivo? Bom, existe um ciclo, né, da violência. Primeiro é todo aquele amor, aquele carinho, como a gente sempre diz, ninguém casa ou se namora ou se relaciona para dar errado. A gente geralmente começa um relacionamento porque ama. Então, sempre tem aquele momento de carinho, é a lua de mel, realmente. Até que, com o evoluir da rotina, com o evoluir da vida da união, passa a acontecer algumas coisas que vão incomodando o parceiro, digamos assim. Então, ele vai se tornando uma relação mais tensa. Então, ele começa a dizer que ela não sabe fazer as coisas direito, que ela é uma incapaz, que ela não serve para nada, que a comida está ruim. Então, tudo isso a gente percebe que vai criando uma relação tensa, até que chega a violência propriamente dita, onde ele agride ela fisicamente. Primeiro é aquela questão psicológica, né? O psicológico dela vai ser abalado a tal ponto que ela não vai conseguir reagir. Então, é isso que a gente percebe muito. A mulher não reage porque ela já está muito abalada e frustrada consigo mesma, envergonhada pela situação, né? Então, até que ele agride realmente, depois que acontece essa agressão, volta novamente para um momento de lua de mel, onde o parceiro se arrepende e diz que não vai fazer mais, que a ama, e aí volta tudo ao normal. Então, não é uma relação de agressão onde todo o tempo é ruim, né? Existem os altos e baixos que, claro, que ao longo do tempo esse ciclo vai diminuindo até que se torne apenas a agressão física realmente. E como a mulher que depende financeiramente do agressor, como a gente já citou, que é o caso de muitas, né, das vítimas de violência, deve agir quando ela sofre a violência doméstica e familiar? Como encontrar força, como encontrar um motivo para recomeçar a vida e se desvincular, né, daquele que é quem gera o que os filhos às vezes precisam também para sobreviver? É muito difícil. Primeiro a gente tem que entender que ela precisa elevar essa estima dela, né? Até que ela precisa compreender que ela não precisa daquilo ali. Um dos motivos por os quais às vezes não há denúncia e ela não sai desse relacionamento, além do medo, é da vergonha e porque ela realmente ama esse parceiro. Então, às vezes a gente julga, mas sai de casa e volta. Porque uma coisa que eu sempre digo, quando nós temos um filho drogado, ninguém abandona o filho ou desiste dele, de certa forma. Então, a mãe continua amando aquele filho independente, né? E às vezes existem casos em que a mulher realmente ama aquele parceiro, porque nem todo momento é ruim, existe a fase da lua de mel. Então, o que acontece? Ela tem que entender que ela não precisa viver naquele momento, nessa estrutura, e elevar essa estima, procurar meios para fazer a denúncia, procurar meios para ela estabelecer a sua vida, entender que ela é capaz de viver sim sem ele, né? A gente sabe que há casos em que eles mudam, mas com ajuda. Sem ajuda, se ele não procurar um atendimento psicológico, se ele não modificar esse comportamento, isso vai se tornar repetitivo para sempre. E muitas vezes tem a promessa da mudança por parte deles e a mulher que ama acredita, né? Ela diz, ok, vou dar essa chance pra gente recomeçar. E ali às vezes pode durar um mês, uma semana, 2 dias, mas a agressão volta a acontecer. Por isso que a maioria das pessoas não querem meter a colher,
Ah, o que adianta? A gente vai ajudar ela? Depois eles voltam. Eles voltam, né? Mas isso não é algo ser julgado, porque quando a gente julga, dificulta mais ainda a saída dessa mulher desse ciclo. E até mesmo muitas vezes a gente diz, né? Também não estudou, não trabalha, não faz nada. Mas às vezes a mulher vem de uma família onde ela foi educada para ser a submissa. Exato. Para ser apenas a esposa, para depender do homem financeiramente. Porque a nossa cultura é assim. Né? Muitas famílias ainda criam mulheres assim, para casar. Ainda hoje, em 2018, a gente vê o que a gente dá para os meninos e o que a gente dá para as meninas de presente, né? Então, o menino recebe um carrinho, recebe uma bola, a menina recebe... Panelinha, vassoura, balde. Então, é uma forma de trabalhar aquela menina para que ela saiba que ela vai ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa submissa, né? Ainda não tem essa questão de tu pode ser o que tu quiser. Porque independente de ser mulher ou não, independente das escolhas dela, a mulher pode ser o que ela quiser dentro da sociedade. E a gente percebe essa desigualdade ainda hoje quando as mulheres em suas profissões iguais às dos homens ainda recebem menos. E tem toda a questão também que um menino que brinca de boneca, que horror, né? Aí as pessoas têm aquele preconceito, vai ser gay. Ninguém pensa que ele vai ser um bom pai, que ele vai ser um pai participativo. Dentro da psicologia, a gente entende que o brincar da criança é uma preparação para a vida adulta. Então, quando eu estou brincando, eu estou me treinando para, quando eu crescer, eu ter aquela habilidade. Então, na verdade, quando um menino brinca de boneca, ele está trabalhando o fato de um dia ele ser um bom pai, de ter um bom relacionamento com os filhos, porque a gente percebe ainda hoje que, não generalizando, mas existem alguns pais que ainda não abraçam essa causa de ser um pai presente, de pegar no colo, de cantar para dormir, né? Então, isso participar efetivamente da vida dos filhos. Esse ainda é o papel da mãe. E muitos países ainda protegem por questões culturais e religiosas os chamados crimes em nome da honra. A ONU estima que pelo menos 5.000 mulheres morram todo ano em função desse tipo de ocorrência. Vamos falar então um pouco sobre esses tipos de crimes, né? A gente percebe, por exemplo, em países como a Índia, o quanto as mulheres são, né, submissas daquela forma. Existem, por exemplo, algumas situações onde elas não podem participar de alguns ambientes da casa. Elas só podem andar em alguns locais, em outros elas não podem andar. Então, a cultura realmente é o que mais pesa nessa situação. Então, é possível que isso seja modificado através das políticas públicas, que os governos devem incentivar isso para que aconteça, porque independente de ser a religião, ninguém merece sofrer, porque somos todos humanos, né? Então, por ser humano, independente de ser homem ou mulher, a gente não deve ser inferiorizado e tido como desigual simplesmente pelo seu sexo. Então, é importante que seja trabalhado através das políticas públicas. E ainda existem realmente muitas religiões que minimizam a mulher, né? Que tornam ela inferior e tiram muitas vezes, ou às vezes, o direito dela ter algumas vaidades básicas, né? De mulher para se sentir melhor. Então, ali ela vai ficando para trás, ela vai se sentindo cada vez menos, ela vai sendo cada vez mais comandada pelo companheiro. E ali ela está numa situação de relacionamento abusivo. Né? Exatamente. E a gente vê isso aqui no nosso próprio país. Porque a gente sabe que existem mulheres mais vaidosas que gostam de se vestir de uma forma. E ainda são julgadas até mesmo pelas próprias mulheres. Né? A gente vê casos onde está usando uma roupa curta, ela está se insinuando, ela está sensualizando ou ela está querendo alguma coisa no trabalho. Né? Então, para querer uma promoção, ela se mostra, ainda tem esse pensamento. E o que a gente tem que entender? Que é tudo uma questão cultural, é da visão de quem olha. Porque o homem, não tem importância que ele ande sem camisa, ele não está sensualizando. Né? O homem, ele não tem medo de ser provocado, de sofrer um abuso, de sofrer uma piadinha, porque não acontece. Nós, mulheres, não temos o hábito de sair por aí cantando, os homens, independente de estar de camisa ou não. E as mulheres têm muito essa questão. Se está usando uma roupa curta é porque ela quer chamar atenção, porque ela quer... Sim, muitas vezes a mulher que é vítima de um estupro, por exemplo, ela acaba sendo culpada por aquilo, né? Ela pediu. Também, olha a hora que andava na rua, olha o tamanho da roupa, como é que vai andar com esse short curto? Sim. É óbvio, o homem foi lá. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente é culpada por um crime do qual tu é vítima. Então, invertem os papéis. Se a gente perceber, um homem pode andar sozinho em um bar à noite, uma mulher não pode andar sozinha em um bar à noite, né? Porque aí ela está procurando já algum envolvimento, então ela está ali, ela está pedindo. Está pedindo para levar, exatamente. Como dizem por aí. Exatamente. Então a gente tem que realmente perceber que é uma visão, uma questão cultural que ainda está intrínseca dentro dessa situação no próprio país. E qual é a importância da delegacia da mulher
E por que é tão importante capacitar profissionais da área da segurança e da saúde para lidar com as mulheres vítimas de violência? Eu acredito que por já ter essa questão de o homem estar acima, né, culturalmente, ela não conseguiria muitas vezes se abrir com outro homem. Então, é difícil para ela, às vezes, ela fazer essa associação do seu parceiro com um homem que vai me atender na coordenadoria, porque será que ele vai me entender ou será que ele vai compreender o meu parceiro? Né? Então ainda tem esse pensamento. A delegacia da mulher é fundamental porque ali é um lugar específico para que ela possa buscar ajuda sem ser questionada, sem ser julgada. E ainda hoje a gente percebe que quando não há delegacia da mulher, muitas mulheres relatam que não foram bem atendidas. Né? Chegamos lá e aí, o que tu fez? Porque se ele te bateu, alguma coisa tu fez. Né? Então a gente fica ainda chocado com isso. E muitas vezes a mulher recua, né? Nesse Exatamente. momento ela vai para fazer a denúncia, mas no momento que ela ouve isso, ela retira a denúncia, ela recua e segue sofrendo. Será que tu não tem culpa? Olha, será que tu... Independente, o que eu fico pensando assim, e eu digo sempre, independente se ela fez ou não alguma coisa, ela não merece apanhar. Ninguém merece sofrer agressão. Então, a gente tem que entender que o julgamento é a pior coisa que tem, porque isso acaba fazendo com que ela se recolha e não queira fazer a denúncia. Né? Então, por isso que eu acho muito importante a questão da delegacia da mulher, porque vem para aparar essa mulher em todas as suas formas. Da mesma maneira como preparar os profissionais, né? Porque como tu falou, tanto homens quanto mulheres que estão lidando ali, em sua maioria estão despidos do preconceito, do julgamento. Sim. E prontos para acolher aquela vítima e ajudar ela nos encaminhamentos posteriores à denúncia. Exatamente. E existe uma corrente no Brasil que pede a legalização do armamento, alegando que o cidadão de bem está desarmado, né? Por outro lado, o risco do feminicídio cresce 3 vezes mais quando existe uma arma em casa. Qual seria o caminho? Bom, eu acredito que se nós temos uma arma em casa, em algum momento a gente vai querer usar ou vai necessitar usar, né? E a gente, em algum momento de estresse ou de raiva, a gente é capaz de qualquer coisa, né? Sendo um cidadão de bem ou não. Então, eu acredito que se a gente tem em casa, algum dia a gente vai poder usar. E será que a gente vai usar no momento certo? Da forma adequada? Então, o que a gente percebe? Que alguns homens, quando eles usam a arma, matam a parceira, eles dizem, eu não queria, me subiu a cabeça, eu estava com a cabeça quente naquela hora e acabou acontecendo. Então, eu acho que ainda assim é algo que pode ser utilizado de alguma forma, né? Então, não apenas como uma mulher, mas se está a mulher em casa, se ele já é um agressor, é muito mais fácil para ele que aconteça isso. Então, estamos chegando ao fim, né, do nosso programa. Um assunto sempre agradável, porém difícil de falar, né? Sim. Porque ainda tem muitas barreiras em torno da violência contra a mulher, mas a gente precisa abordar para tentar estender a mão, né, para as mulheres que vivem isso, muitas que de repente vão assistir o nosso programa e se identificar vivendo em uma situação de abuso. Então, como é que a gente faz, assim, as mulheres que querem fazer a denúncia, ou a vizinha que ouve a mulher apanhando e quer fazer a denúncia, lembrando que a denúncia é anônima, ela pode ser anônima, a pessoa não precisa se identificar, não tem como ficar sabendo quem fez essa denúncia. Então, como é que a gente dá esse encaminhamento da denúncia da violência contra a mulher? Sim. Existe um número 180 que pode ser ligado e faz a denúncia anonimamente. Também tem a delegacia da mulher que pode também receber essas mulheres. Nós estamos fazendo um trabalho, tecendo redes, e nesse trabalho a gente está trabalhando com os postos de saúde, com os CRAS, para que seja feita essas denúncias também para os agentes comunitários de saúde, ali perto de casa, porque se sair, digamos, uma mulher abusada, ela não pode sair, uma mulher agredida, ela não pode sair de casa para ir vir no centro, muitas vezes, né? Porque pode gerar alguma desconfiança. Então, de repente, vai até o posto de saúde, vai ali verificar uma pressão, alguma coisa, e conta, né? E aí a equipe vai ajudar. Então, a gente está fazendo esse trabalho também de formar essas equipes para que elas possam contribuir para estar atendendo ali no bairro. E também nós temos a Coordenadoria da Mulher, que está sempre à disposição, né, de todas as mulheres que precisam, vão receber informações, vão receber atendimento de psicólogo, assistente social, advogada. Então, não tem o que temer. Na verdade, a gente tem que pensar que a denúncia é a melhor solução. Ninguém que vai chegar lá vai ser julgada, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não sei bem se é uma situação de abuso. Até na questão da dúvida, muitas vezes, se sente incomodada com aquele tratamento, procura, né? Vai lá conversar. Em um primeiro momento pode não ser feita uma denúncia, mas
conversa, explica a situação que está vivendo, até para receber uma ajuda, né? Sim, quanto mais informação, melhor, né? A gente só precisa entender o que está acontecendo, o que está se passando, para a gente poder enfrentar isso. Porque a gente percebe que a falta do enfrentamento é muitas vezes por não compreender a situação, não ter informações necessárias para sair dessa situação. Então, muito obrigado, Paulo, pela tua atenção, por nos ajudar a falar sobre esse assunto delicado, que é a violência contra a mulher. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.